Finalmente chegou o grande dia da nossa estreia do nosso Despertar Podcast. Depois de muito tempo, depois de muita batalha, depois de muitas programações, estamos aqui com o nosso primeiro episódio do nosso tão sonhado podcast. E eu tô aqui ao lado de duas pessoas que muito amigas. Primeiramente o Arley, que a gente começou esse projeto lá atrás, há um bom tempo atrás, depois de muitas ideias, indas e vindas. Só nós sabemos o que é que nós passamos para chegar até aqui, né? E depois chegou essa pessoa maravilhosa aqui, essa figura que é o grande Fabiano, que veio engrossar o nosso caldo aqui. Estamos ali na técnica com o nosso querido Fábio, ele que veio também nos ajudar na técnica. Não está mostrando ele aqui não, mas ele é uma pessoa que veio realmente somar com a nossa equipe. Meu querido, chegou o dia. Hoje é o primeiro episódio. Primeiro episódio, depois de longos 4 anos, né, Luiz? 4 anos Foi isso tudo? Foi. Nossa, passa rápido, hein? Nossa, foram 4 anos aí de estudo, de planejamento, de conversas, de tratativas aí para criar esse podcast, que teve início lá na pandemia, né? Que a gente pode dizer assim, o motivo foi a pandemia, foi uma coisa muito triste, né? Um fato muito triste na história mundial, mas que nos trouxe essa ideia. Eu acho que despertou aí em muitas pessoas algo maior, algo espiritual, e que nos impulsionou a tratar para que chegássemos até hoje, ou hoje, com esse podcast. E depois aí Deus vai colocando as pessoas certas no lugar certo. Nós encontramos aí o Fabiano para nos ajudar, auxiliar, compartilhar, ser um companheiro aí de podcast, e que vem em extrema boa hora, com seu conhecimento, seu carisma, um amigo, um amigo. E eu, particularmente, estou muito feliz desse primeiro episódio, porque foi uma construção aí de passo em passo, de tratativas. Pois é, primeiro episódio. E eu fico muito feliz com esse primeiro episódio, porque antes da gente lançar esse primeiro episódio, eu lembro que a gente comentava com as pessoas sobre esse programa, né? E eles falavam, nossa, mas que maravilha, me manda, eu quero saber e tal. Então, quando vocês me convidaram para participar, né? Eu já agradeço de antemão. Porque na hora que o pessoal chegou e falou, tem um projeto assim, se assado, uma ideia que a gente tem de longo tempo, acho que agora vai dar para colocar em prática. Você topa? Falei, pô, cara. Como que Na hora, bicho. E estamos aqui graças à espiritualidade, graças a Deus, aos amigos que nos apoiaram, né? Estamos aqui nesse primeiro episódio. Estamos juntos. Vamos falar um pouquinho aí da história, pessoal? Vamos. Luiz, conta aí. Tudo começou, pessoal, com a pandemia em si, que fecharam os centros espíritas, né? O Luiz já tinha o CEARC ali, participava do CEARC. O pessoal ficou afastado ali de poder conviver, de ver, de estudar o espiritismo. Conta um pouquinho aí dessa iniciativa. É exatamente isso. Veio a pandemia, fecharam todas as igrejas, todas as agremiações religiosas, e o centro espírita não ficou de fora. E nós encontramos uma maneira de não parar com os trabalhos, fazendo através do aplicativo Tenlink uma reunião entre os frequentadores. E começou muito bem, ficamos muito entusiasmados. Aquela tentativa, né? Tipo assim. Ele já mandava assim,
Ó, você vai participar, vou te mandar o tá. link e tal. Convidando todo mundo. Só que eu pensei o seguinte, pô, isso aqui tá bom demais pra ficar só entre meia dúzia aqui. É como se nós estivéssemos fazendo um mexidinho Isso. gostoso, Vamos- só pra todo mundo Vamos aqui. convidar, vamos ver E quem os, quer entrar. e os outros passando fome, né? As outras pessoas, né? Todo mundo... Porque a gente tava... É. A gente tinha certeza que ia morrer na Então. pandemia. E eu falei assim, puxa vida, vamos modificar isso E aqui. ainda tinha um detalhe, Luiz. Não tinha como ficar gravado. Não, Era live. Ou você era uma participou, livezinha, é uma ou- reunião. É uma reunião do É. grupinho ali, por causa que era mandado o link, ou você participou, você perdeu. Aí falava, aí ele depois, se eu não participasse, ele falava, não, lá tava legal demais. O pessoal participou, conversou. E aí você E teve foi a crescendo, brilhante ideia. foi crescendo. E aí eu falei assim, gente, vamos colocar isso aqui para fora da casa espírita, para fora dos muros, né, da casa espírita. Foi onde nós começamos a fazer através do Instagram. Eu nem Instagram eu tinha. Eu não tinha, né, não tinha. Eu não sabia nem mexer. Não tinha. E cara, começamos, né, devagarzinho, Só para situar aqui no tempo, isso é 2021, 2021. março, dia 16 de março foi quando... A gente começou com o evangelho, eu não lembro. Outro 16 de março a pandemia eclodiu ali, né? Não, diga assim, a gente começou a estudar, foi o evangelho? Foi Foi o evangelho. já começou logo no Isso, evangelho? com o evangelho. Foi isso Começou então. bem. E aí, É. ali para Por isso deu certo. abril, maio, junho, é que você começou no Instagram. É. Aí, estudando o evangelho. A Aí nós sequência- estudamos todo o evangelho Segundo o sequencial, Espiritismo. segundo o Espiritismo. E entrando gente, eu achando aquela experiência bacana. Toda terça-feira, 19h30, E as pessoas entrando. entrando. Não, e era e ele fantástico. acontece até hoje. E eu levei o negócio tão a sério que eu ia pra praia, Fazia lá. fazia lá. Eu não me virava. Já fiz em biblioteca, já fiz em shopping, em cantinho de shopping, quarto de hotel. quarto de hotel. Minha esposa operou tem um pouco tempo aí, não tinha onde eu fazer, não podia fazer no quarto, né? Porque entrava médico toda hora. Onde eu fui fazer? No banheiro. No banheiro. Nossa. Verdade. Aí que tá a Eu proposta. já fiz no banheiro 2 vezes, Sim. O sabe? importante é fazer. E não tinha iluminação nem nada, mas o importante é o compromisso. É você assumir um compromisso, mesmo Deus ali te testando, você do lado de lá tem ir alguém rompando. esperando, tem alguém- Com certeza. Tem. Não, exatamente isso Né? que você falou. As pessoas passaram a esperar. É. Pela assiduidade e pontualidade, as pessoas então começaram a esperar. E a partir daí começou a vir em conversas com o Arley, a ideia da gente fazer um podcast. Será? Aí ficamos assim, né? Mas antes disso, aí ele foi me convidar para participar dessa live. Ah, sim. Ah, eu verdade. lembro de você na Aí ele live. me convidou, eu fiquei naquele receio, né? Mas vamos. E o que eu mais achava interessante são duas coisas, né? Na verdade. Primeira, a interação, né? Das Ah, pessoas. sim. As pessoas gostam de perguntar, Abre pra pergunta. né? as pessoas show. comentavam, davam Isso é exemplo. bacana. Cada coisa que aconteceu, e- desabafos. Isso. Nossa, dava Você passa de experiência. uma live para um atendimento, atendimento. né? Isso. Bacana. E essa experiência das pessoas participarem também era muito legal. Nossa. Era muito legal. É muito legal ainda, né? Até hoje. E a segunda questão mais interessante é que as pessoas participavam da live, mas aí você ia no Instagram, no outro dia tinha o triplo de visualização. Nossa, Ah, sim. Alguém passava pro outro, ia passando e tal. bacana. E um terceiro ponto aqui é que tinham pessoas católicas, evangélicas, que participavam, Que era um ali, que momento- assistiam, era interessante. E eu destaco, sabe o que, Fabiano? Eu destaco o seguinte, cara, que a partir do momento que a gente começou a fazer a live na pandemia, né? E você via o resultado das pessoas que elas, tipo assim, eu não estou sozinho na minha casa. Eu estou recebendo uma visita, o que era proibido. Eu recebo uma visita aqui toda terça-feira. Basta eu. Era esse sentimento de não abandono. Cara,
Isso era motivador. Às vezes um tema que as pessoas estavam mais carentes no momento, Sim. levava, O próprio dava evangelho, aquela- né? dava aquela evangel- abraçada Sim. naquela pessoa que estava Sim. carente naquele momento. E isso foi muito marcante, porque atingiu o objetivo da pessoa estar sozinha, não sabe o que. Não. Aí Vamos você lá. interagia, perguntava e tal. Cara, isso foi uma experiência que eu vou levar. E o que o Luiz falou é muito interessante, porque aí criou, eu posso falar até uma amizade entre as pessoas que assistiam a live. Sim. E aí Umas com outras. É. Aí fala, boa Já noite, entra, boa noite, fulano, boa noite, isso. fulano. E assim, é extraordinário. Bacana. Ó, semana passada você não entrou porque eles ficavam falando entre eles. Ué, sentiu sua falta? Tô- Né? Você tá sumido. entendendo o espírito de união, de fraternidade que a pandemia nos tirou. É, E a gente conseguiu. De alguma alguma forma, com a tecnologia, trazer isso para mais perto. continuar, né, de uma outra Não forma. deixar aquela né? distância, né? Isso. E o evangelho é algo, o evangelho de Jesus, né, é algo que está no coração de todas as pessoas, não só espíritas, os católicos, os evangélicos e outra. Tinha até um amigo meu que uma vez entrou, ele é ateu. Ele não se importa falar e gostou muito porque o tema não era só religioso, era específico da vida, né? Um perdão, uma Era aquele caridade. cotidiano, aquele dia a dia. Como que você vai fazer Qualquer pessoa podia estar passando por aqui. Assuntos Isso. universais. uma caridade? Quais são os meios de caridade? É só o dinheiro ou não? E então uma pessoa mesmo, ainda que não fosse uma pessoa religiosa, ela se interessava por aquilo, porque era uma coisa, era um texto construtivo para a sociedade ali, para as pessoas. Ela se agregava valor. Foi uma experiência. Tá sendo, né? Porque o podcast ainda. A live ainda existe, né? Todas as terças, às 19h30. Você põe lá, SEARC 2025. Toda terça-feira tem um assunto novo. E realmente uma experiência impressionante, sabe, para mim, para meu crescimento, para as pessoas. E depois E aí, E aí estamos aqui. veio o podcast. aí a gente conversando ali, o Luiz e eu, a gente foi falar assim, uai, porque existe uma limitação da live do Instagram de pessoas entrando, não fica tão legal. E o podcast veio um movimento muito forte também depois pandemia, esse modelo, né, de entrevistas, de bate-papo. E aí ficamos naquela, vamos, meio assim. Não, mas nós- como é que vai? Foi e voltou. Avança, volta. Mas É. o marco pra gente, para estarmos aqui hoje, é depois que o Fabiano entrou. Aí as coisas andaram. Mas foi interessante, dentro desse contexto aí. Aí lá pelas tantas, assim, eu tava lá em casa e eu toco meu telefone e falo, o Scout aqui. O que é comigo, né? Eu falei, sabe que vamos ver. Aí ele falou, senhor, precisando de conversar com você e tal. Eu falei, pode falar. Eu falei, não, mas tem que ser pessoalmente. Tem que ser pessoalmente, que é um negócio que nós Só temos pra deixar curioso. nós temos que conversar pessoalmente. Não gosto disso, né? Eu não gosto. Eu falei, nossa, mãe, mas agora me deixou curioso, né? Eu falei, então, vamos lá, eu vou lá. Que hora que você tá lá no seu escritório? Eu vou lá. Eu falei, tal hora eu tô lá, tranquilo, você vai lá. Então eu cheguei lá e falou, tô com um projeto aí, eu e um amigo meu, o Arlen e tal, aí ele me explicou mais ou menos o que é, e eu falei assim, nossa, Luiz, mas você parece que nós dois estávamos com o mesmo pensamento. Ô Fabiano, deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo, eu vou falar antes da sua chegada, todo mundo que eu e o Arley conversávamos sobre o objetivo do podcast, todo mundo ainda hoje se entusiasma. Porque qual que é o objetivo? Fala aí pra nós. Eu vou resumir uma fala que a gente conversando no nosso grupo de WhatsApp, você colocou. É um atendimento fraterno, né? É a consolação, é o próprio objetivo do espiritismo. É levar conhecimento, Fala bonito, né? esclarecimento. Os caras falam bonito, hein? Fala, Hein? fala bonito. E essa consolação, esse entendimento, esse conhecimento que o Fabiano falou, esse é o objetivo do nosso
podcast. Eu falo nosso, mas é de todos, né? Porque traremos muitas pessoas aqui. E foi isso aí que encantou o Fabiano. Sim. Porque eu tinha falado com ele assim, nossa, um amigo meu, e você vai lembrar disso. Que eu falei assim, não, um amigo meu a semana passada chegou pra mim e falou assim, vamos montar um programa de rádio? Foi, ele falou isso mesmo. Olha pra você. Aí eu falei assim, nossa, Você não acredita? Ele me contou o caso. Então você acredita que me chamou e eu fiquei aqui na cabeça. É. E fiquei assim, não, mas um programa de rádio, como é que é isso? Tem que olhar isso, né? Tal, que hora que seria isso tal. Mas não descartei a ideia, não. E o dia que ele me chamou lá no escritório dele e veio com essa, eu falei, nossa, cara, mas é isso que eu tava procurando. Agora, bicho. para chegar até Bom aqui, demais. para chegar até aqui, Bem mineirês, bom foi, demais. foi Bom muita demais. luta. Mas acho que luta maior ainda foi procurar o nome. Nossa. Hein? Fala aí, Warley. Como é que foi? Já teve, ó, Oi, aí, uma lista. eu vou te Porque falar. o nome é importante, mas a gente ficou rodando com isso aí um bom tempo. Viu? Aquela inteligência artificial, ela esquentou, viu? É quase que foi. teve Porque isso vai também. jogando, Teve. joga um joga, o outro joga, aí joga essa lista no grupo do Não, WhatsApp. e faz isso de nome e manda pras pessoas, pra elas E ajudar a votar, escolher. e aí votar no melhor e a gente não gostou e tá lá. E aí veio o nome Despertar. Né? Despertar. E acho que foi um consenso assim muito saudável entre nós, né? Quando nós Instantâneo, né? que nós Podemos escolhemos falar. o Despertar, porque ele envolve assim várias ideias, né? Várias ideias e principalmente o despertamento que trouxe Jesus para nós através do seu evangelho, que traz para nós o espiritismo através das suas revelações. E a gente, né, começa até a viajar o tanto que nós podemos despertar e despertar às pessoas. E tem a ver com tudo que vocês falaram da época da live, né? Despertar a emoção no coração do Isso. outro, despertar uma reflexão, né? Despertar-se um momento de autoanálise, despertar tudo. A gente pode... Amizades, amizade. vínculos que nem existiam e partiu de existir por causa do online. Na verdade, despertando tudo, assim. Acho que é um momento que esse momento que nós vivemos hoje, Exatamente, né? esse momento. já é um momento que as pessoas estão despertando, assim. A própria transição planetária nos incita Nos leva a despertar. a despertar, né? Trabalhador à última hora e por aí vai. A lei do progresso, né? Tudo. Uma hora você vai despertar. Você tem que escolher. Uma doença te desperta, um livro te desperta, uma mensagem te desperta, uma conversa, Lembrando tudo. que o despertar engloba Tudo. tudo. Por isso que Todas as religiões, doutrinas, né? Todos têm um momento de despertar para o divino, despertar para as coisas do alto, despertar para aquilo que tem mais valor, né, gente? Agora é importante. Eu achei esse nome não. caiu bem demais. É importante que o objetivo do nosso podcast é levar o despertamento para o maior número de pessoas Esse é o possíveis através do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. E eu tenho, assim, uma convicção muito forte de que com a ajuda das pessoas, nos ajudando aí nos temas, nos ajudando aí mesmo. nas participações, nós temos vários projetos aqui para desenvolver, convidados que vão fazer aqui à distância. Então acredito que Pode o colocar projeto nos comentários aí, né? só não podemos adiantar muita coisa, né, Fabiano? Coloca nos comentários algum tema que queira que a gente fala. A gente tá alguma aberto, tá, gente? explicação. Aqui o canal é... O Despertar Podcast é nosso, de Isso. todo mundo. Eu creio que a proposta é excelente e quando o Luiz me convidou para a live, eu fiquei ali titubeando se eu vou participar, mas por que a proposta é muito interessante? Enquanto nós estamos aqui fazendo o podcast, nós também estamos nos despertando. Sim. Isso é muito importante. Né? A gente Com certeza. tem aquele compromisso de estudo e transmitindo para as pessoas. E eu acho que nós queremos repassar
transmitir às pessoas aquilo que nós tivemos quando conhecemos o Espiritismo. Cada um tem uma história aqui É isso aí que você falou. de não entender a explicação de algum E evento é o que da o vida. Luiz falou, a pergunta que ele me fez aqui, que eu até não respondi, é aquilo mesmo. Nós vamos trazer aqui várias pessoas, para as pessoas que tenham conhecimento, pessoas que podem trazer uma bagagem maior que a nossa ainda, para esclarecer a todo mundo, para despertar, né? Sim. Todo mundo. E Vocês responder ficam- perguntas. Podem ficar atento aí que vai ser legal, vai ser legal. E eu acho que é isso, é responder as questões que algumas religiões não impõem essa resposta, ou não dá essa resposta. Então nós temos algumas dúvidas que Colocaremos aqui, né? colocamos da vida, por que isso acontece, por que isso deixa de acontecer, por que alguns sofrem mais, alguns sofrem menos. Você está falando um negócio aí tão importante, porque a visão espírita dos fatos cotidianos em que estamos inseridos, ela nos consola. Ela tira a nossa dor pelo despertamento. Isso. Então, a partir do momento que você, vou falar até por mim, né, que eu encontrei a doutrina espírita e as coisas foram se clareando, né, e você vai aos poucos despertando de uma ignorância que estávamos inseridos enquanto estávamos com outros pensamentos, né, dispersos pelo mundo, mesmo com, às vezes, em outras religiões, mas a doutrina espírita, ela consegue te trazer com muito carinho para o seu despertamento. E é exatamente isso aí que nós precisamos fazer. Consegue transpor aquela margem, né? Você tá na margem Sim. ali e a doutrina consegue te levar além daquele. E a Esse é- partir do momento que a esse que a doutrina, gente quer. a doutrina te esclarece, ela te traz as verdades, você tem um despertamento que contribui para a mudança da sua atitude. E é isso que é bonito no Espiritismo, que ele te propõe essa reforma íntima tranquila. Se você quiser, tá? Livre arbítrio. Lembrando que, igual o Arlen falou, para quem quiser. Sim. Não, quem quiser. É, Ele deu um exemplo aqui da live do amigo dele, né? Que era ateu e que ficou encantado, né? Eu acho que a ideia é essa. Atingir também esses corações que ainda sim. necessitam desse conhecimento. Nós não vamos fazer aqui É, proselitismo nem nada. nenhum, Nós a vamos gente trazer Trazer as os informações, estudos. mas que as pessoas possam até debater, se quiser. Sim. A questão é essa, né? O Espiritismo, ele tem essa liberdade. E é isso que deixa a gente confortável em fazer esse programa, em levar para as pessoas da forma mais tranquila. Isso também é importante deixar, Sim. que aqui vai ser da forma mais tranquila, de uma forma para que qualquer pessoa possa ver Importante. e entender. Ele lembrou aqui uma coisa que é importante a gente deixar registrado nesse primeiro programa nosso, nesse primeiro episódio, que nós não temos a intenção de aprofundar nas questões. Nós Isso. vamos tratar de uma certa razoabilidade, bem tranquilo, para que tranquila, possa todo mundo bem entender. simples. Quem quiser aprofundar, aí É é outro uma busca assunto. pessoal, etc. Pode até entrar em contato com a gente pode indicar algumas coisas interessantes. Sim, nós vamos indicar livros, etc. Mas a proposta é que o público-alvo nosso, Tem né, esclarecer, que é o não espírita, o simpatizante, tirar aquela possa dúvida, entender. né, gente? Eu acho que Até um pouco, tirar um pouco daquilo eu não... um preconceito, o preconceito, aquela- conhecer, Desmistificar. pelo menos conhecer. Isso. Né? Pelo menos Eu conhecer. acho que a proposta de despertar do espiritismo, ela tem muito a ver, não sei se vocês concordam, com trazer uma consciência. Exatamente. Despertamento da O consciência. autoconhecimento. Isso, você trouxe uma consciência. O Luiz Cláudio, lá dos idos de 2010, Antes de Cristo? lá de 2010, 2011,
Ah, agora, achei que era isso, né? Não, quando ele me apresentou, eu trabalhava com ele me apresentou o Espiritismo e eu ia com ele nas palestras. Ele sempre me colocou uma situação. Eu nem conhecia Espiritismo, conhecia Chico Xavier, essas questões, né? Ele me colocava uma situação que eu acho que serve de norte e servirá de norte pro despertar, que é o seguinte: você não precisa acreditar, você tem que entender a consciência. Você tem que entender. Isso. Entendeu? Aí o próximo passo que vai ser dado naturalmente é a fé e a confiança naquilo. Você tem que deixar pelo menos conhecer, Isso. né? Aí você vai adquirir a consciência. Você está dormindo, você desperta com a consciência. Entendeu? Entendeu? Acreditou? Não tem problema. Mas é automático, é uma coisa lógica. É um progresso mesmo que acontece quando a pessoa entende o espiritismo. Você vai entender por que aquilo acontece, por que isso ocorre, a justiça divina, como que ela opera. Porque se a gente fosse analisar os fatos da vida, creio que muitas pessoas, sem ter o conhecimento espírita, não sei se é a mesma opinião de vocês, levaria a uma conclusão que Deus é injusto. Sim. Gosta mais de alguns do que de outros. E é exatamente isso aí que o Espiritismo nos proporciona. Esse entendimento, essa compreensão que é tudo por merecimento individual, batalha individual de cada espírito. Bom, mas eu acho que esse é um papo para um outro momento. Para outro Ah, o podcast. negócio ficando bom. Ou se deixar, a gente vai ficar aqui É. 10 horas seguidas. Galera, é isso. O nosso objetivo aqui é levar essa informação. Da ideia de que nos deu fazer isso, né? Assim, a ideia surgiu dos dois, mas eu abracei a ideia na hora. Eu nem pensei, falei, tô dentro, né? E tô muito feliz em poder estar fazendo esse projeto. Eu tenho certeza que o projeto é da espiritualidade. Sim. Já adianto, nós tivemos, sim, posso dizer assim, alguns amigos nossos, benfeitores, amigos, que nos trouxeram positividade, nos confirmando nessa caminhada, falando que estão com a gente, que é um projeto bacana, que a gente pode abraçar. Então a gente tem um aval aí, né, da espiritualidade. Então a gente está muito confiante, contamos com vocês, né? Vocês compartilharem, escrever, nos ajudar nessa caminhada. Felizaço demais, gente. É isso aí. Eu acho que é um sentimento compartilhado por todos nós aqui, né? Essa felicidade, algo que nós sempre conversamos, que é a gratidão de podermos estar realizando esse podcast. Nós somos gratos pela oportunidade. Eu creio que é a opinião de nós todos aqui, que é uma oportunidade, é um presente estarmos conseguindo fazer esse podcast. Depois de muito tempo, depois de muita elaboração, de muita seriedade, mas com muita leveza, que é isso que eu acho que o pessoal vai ter de nós, né? Tratar alguns temas, inclusive, um pouco pesados, no sentido Com a maior leveza possível, da né? realidade, mas trazendo isso com uma maior leveza e amparo às pessoas que necessitam. Muito bom. Então, ponto finalizando. Agradeço mais uma vez ao Fabiano por ter aceito o meu convite. Uma honra. E de uma forma muito especial, meu amigo Arley, que está nessa caminhada comigo aí há um tempo maior, né? E empenhado. E agradeço a Deus pela oportunidade, né, que Ele está nos dando do trabalho. Como o Fabiano falou, né? O projeto já está pronto lá em cima. Cabe a nós executar aqui embaixo o Despertar Podcast. Até uma próxima oportunidade. Esse é o primeiro episódio. Vamos para o segundo episódio. Nós não vamos adiantar aqui, mas que Deus esteja conosco, Deus nos abençoe
E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Eu que agradeço. Até o próximo Despertar Podcast. Um abraço. Abraço, gente. Obrigado. Valeu, valeu.